falar a palavra propriamente dita, eu queria contar só um pequeno testemunho, que hoje foi um pequeno testemunho, né? Eu também não poderia ficar de fora. Né? E esse testemunho é um testemunho missionário. Desde pequeno, quando recebi Jesus aos 15 anos, né? Fui fazer parte da Assembleia de Deus. E através dos dons, não é? Porque os dons eles servem para auxiliar a igreja, não é? E sempre Deus usou as pessoas, os irmãos, para me falar que eu ia ser missionário fora do país. Olha aí. Sempre usando, falando. Bom, entrei na vida militar, que é uma vida que já prende você, não é? E fui fazendo a obra no Brasil, tudo. Quando eu fui para a Reforma, estava perto da Reforma, o meu grande sonho era ir para os Estados Unidos. Eu amava os Estados Unidos. Era o meu grande sonho. E aí, eu comecei a orar. Por quê? Porque nós só devemos nos movimentar segundo a orientação do Espírito Santo. Fora disso é só sofrimento. É verdade, eita Deus. Sem a direção do Espírito Santo, irmãos. Quem está aqui na terra foi enviado por Jesus para nos auxiliar, nos ajudar? O Espírito Santo. Achei muito bonito o bispo falando aqui, que ele sempre dá bom dia ao Espírito Santo. Eu também não dou todos os dias, que às vezes eu esqueço. Confesso. Eu não vou estar aqui falando que eu sou, não é, o Superman da fé. Não. Mas às vezes eu esqueço. Mas muitas vezes estou no trabalho e já lembro. Espírito Santo, bom dia. Eu te convido a estar comigo neste dia de trabalho. Olha, quando eu esqueço o negócio começa a dar um pouquinho errado. Eu lembro. Então, fala com o Espírito Santo. Mas é bem assim, E nós dependemos dessa direção. Né? Minha sogra estava aqui falando, eu achei muito interessante, muito tocante sobre essa questão do sinal, é Deus falando, não é? E aí o que acontece? Eu comecei a orar. Muitas vezes eu conseguia dormir, orava pela madrugada. O Senhor, Estados Unidos, chega a ver aquela bandeira dos Estados Unidos cheia de estrela, era uma maravilha. E aquele desejo, né? Tudo, comecei a ver vídeo e ver as pessoas falando dos Estados Unidos. Falava com um amigo que morou lá e estava interagindo, né? Até que uma certa madrugada eu tive um sonho. Deus fala comigo muito através de sonho. E no sonho eu vi o apóstolo Paulo, mas não vi a fisionomia dele, mas sabia que era ele. E no sonho ele tinha aquela visão. Eu tive um sonho da visão da visão. Meu Deus. Quem entende Deus? Ninguém, não é? Eu tive um sonho que era a visão da visão. E o apóstolo Paulo tinha uma visão que era lá em Atos capítulo 16, onde ele via um macedônio rogando para venha e nos ajude. É Atos 16, eu acho que é Atos 16, 9. Venha e nos ajude. E depois eu fui ao doutor Google, não é? Saber onde era Macedônia. E eu vi que a Macedônia era na Europa. Irmãos, há muitos anos atrás, a obra missionária, os olhos de Deus estavam voltados para a África. Não sei se vocês não lembram disso. Sim. Se um missionário ele não fosse para a África, ele não podia nem dizer que era missionário. Por isso que eles falavam assim. Era África. Eu quero ir para Portugal. O pessoal fala assim, não, para a África ninguém quer ir, né? É, não, justo. Portugal. Muito missionário, muita gente foi para a África. Muita gente. Eu conheço muita gente que foi para a África. E Deus enviou mesmo para a África. Porque os olhos do Senhor estavam voltados para a África. Quando os olhos do Senhor estavam voltando para a África, e a África recebeu muitos missionários, sabe o que acontece? A Europa estava afundando na incredulidade. Porque já foi o berço de um grande avivamento. Já foi lugar onde homens se levantaram no poder de Deus. E só em olhar as pessoas se voltavam arrependidas. Era um poder de Deus muito grande aqui na Europa. Então muita gente se concentrou na África e a Europa foi afundando.
agora é a vez da Europa. Mas Deus faz como Ele quer. Não é? Deus faz como Ele quer. Talvez essa enxurrada de pessoas imigrando para a Europa, não é? Talvez não, tenho certeza, irmão. Porque às vezes não é obrigado da forma que a gente imagina. Porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus planos. E vem muita gente. Por exemplo, você vê, se você for no aeroporto aí em Portugal, o que chega de imigrante, irmão, não é brincadeira. Deus tem um propósito e Deus vai abençoar todo esse continente. Irmãos, quantos sinais, eu vou fazer uns diferentes, eu vou interagir mais com vocês. Glória a Deus. Eu pedi permissão ao pastor, mas o pastor disse que podia. Quantos sinais, alguém pode me falar aqui, quantos sinais, isso não é a palavra ainda que eu vou pregar, quantos sinais faltam se cumprir? Alguém pode dizer? Algum sinal que falta se cumprir? Terremoto. Já houve? Já. Muitos? Inundações, pai contra filho. Qual é o mais sinal? Guerra. Lua vermelha. Praticamente já estamos. A lua de sangue. Justo. A lua vermelha, a lua de sangue. Alguém sabe de algum sinal que não se cumpriu ainda? Eu sei de um. Alguém sabe? Não. Antes do arrebatamento. Tem algo que não é mais a responsabilidade de Deus, nem dos anjos, nem de ninguém do céu. É uma responsabilidade da igreja. É evangelizar onde não foi ainda evangelizado. Trazer o evangelho de Cristo, o evangelho segundo a Bíblia, com unção e ousadia. Isso é responsabilidade nossa. Olha, e é sacrifício. Olha o sacrifício que a irmã falou aqui. E esse é sacrifício, ela passa, todos nós passamos. Mas olha, muito mais a igreja do primeiro século, que foram pisados, comidos por leões. Entende? E eles, quando houve essas eleições no Brasil, eu orei. E minha esposa me testemunha, porque sempre a gente conversa, né? Eu disse a ela, olha, não vai ser da forma que o povo brasileiro, a igreja brasileira quer. Por quê? Porque a igreja só funciona na perseguição. A igreja só funciona na perseguição. Quando eu conheci o bispo Zaqueu, ele falou, olha, meu propósito, ele disse logo a mim, meu propósito é evangelizar onde não tem evangelista. Já me ganhou. Já me ganhou. Porque uma igreja que não tem um propósito missionário é um clube, não é uma igreja. É um clube onde se reúnem aquelas pessoas todo domingo. Vamos para a igreja. É um clube. Onde não existe um propósito missionário, é um clube. O que nós estamos fazendo aqui? Então, todos nós que estamos aqui somos missionários. Olha, título só serve para nos ajudar de forma de organização religiosa. Não é? O título, pastor, missionário e tal. Mas todos nós somos missionários. Todos nós somos ungidos. Eu não vou falar contra o ungido de Deus. Olha, eu não posso falar contra nenhum ungido de Deus. Não é só quem tem título. Eita Deus, aleluia. Não é? Hoje eu quero falar de um assunto que é a base da nossa vida. A base se chama fé. Fé. Sem fé é impossível. Sem fé, que é o Hebreus 11:6. A parte A, só vou ler. Não precisa abrir, porque temos pouco tempo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia só diz aquilo que ela diz. Sem fé, olha, se você sair daqui lá para Carlos de Sodré a pé,
ou de joelho para agradar a Deus, não vai agradar a Deus. Só existe uma coisa que agrada a Deus. Se chama fé. E o que é fé? Agora eu vou interagir com vocês. O que é fé? Pode falar. Vamos interagir. É aquilo que eu acredito que está no meu coração. Pronto. Só não pode citar Hebreus 11:1. Que é a definição de fé. O que é fé? Chamar as coisas não são como se já fosse. Sim. O que é fé, irmã? Acreditar nas coisas que não são como se já fosse. Sim. O que é fé? Acreditar naquilo que não se vê. Olha, muito bem. O que é fé? O que é fé? Fé, acho que há vários sentidos. A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, principalmente que é em Deus, né? Fé também é aquilo que eu almejo no meu coração, almejo, que para mim, às vezes, aos meus olhos, é impossível, mas que para Deus é possível. Fé, acho que tem, assim, vários tipos, né, que a gente pode ter. Olha, há uns 20 anos atrás, levantou-se no Brasil uma enxurrada de ensino sobre fé. E toda vez que o Espírito Santo traz um movimento, traz um ensino sobre qualquer área, sempre temos exagero. Sempre tem. Por isso que nós temos que nos firmar no que o pastor falou. Olha, eu nunca encontrei um homem nessa idade tão atualizado na palavra. Eu nunca encontrei. Na idade dele eu nunca encontrei. Porque geralmente quando a gente é mais velho, a gente fica muito para trás e a gente não se atualiza no que Deus está falando, no que a palavra diz. E às vezes a gente aprende aquela tradição que nos ensinaram sempre errado, a religião. A religião faz isso, nos ensina errado. Às vezes o homem quer nos manipular, fica dizendo que se a gente não entregar o dízimo, vai vir um cortador, migrador, o demônio a assolar a nossa vida. Aí a gente vai ler no Novo Testamento, Jesus nos... Gálatas 13:13. Jesus nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição no nosso lugar. Pô, se Jesus nos resgatou da maldição da lei, como é que vai vir maldição da lei sobre mim? Aí só vai vir maldição do dízimo, das outras coisas não vai vir. Eita! Entende, irmão? A palavra de Deus é o nosso fundamento. Por isso que Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que fundamento é esse? É porque a Bíblia está aqui. Fundamento. Este é o fundamento. A palavra é o fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que a gente espera? Que a palavra se cumpra em nossas vidas. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção, a certeza, a convicção, não é dúvida. Será? Será que vai ser? Não é dúvida, é a convicção. Oh, aleluia! Não é? Daquilo que se crê. Olha, pastor, interrompendo um pouquinho. Quando eu pisei no pé aqui a primeira vez, o pastor pregou Sobre isso. sobre a palavra de Deus, né? E como ele disse, eu sou convertida só há 12 anos, né? Mas nesses meus 12 anos, com tantas experiências que eu já tive com Deus, agora, como ele disse uma vez, esses pregadores que falam, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar carro, bate pé, não sei o que, Deus não prometeu carro, Deus não prometeu dinheiro, Deus não prometeu nada disso. O que Deus nos prometeu foi a palavra de Deus e a salvação. Os irmãos têm, as pessoas hoje em dia estão fazendo das igrejas, sabe, para constituir, para poder, sei lá, para levantar membros, não sei, para enganar as pessoas, dizer que Deus vai dar carro, que vai dar carro. Deus dá através do nosso trabalho, do nosso suor, mas isso não é profecia, gente. Como esse pastor disse uma vez, profecia de Deus é a nossa salvação, é a nossa libertação. Sejamos... E nós temos que se pegar na palavra de Deus, para não sermos enganados. Ok, sejamos como os crentes de Berea. Paulo estava pregando e eles estavam, eu sou assim, hein?
Eu sou assim. Eu já dei trabalho a muito pastor, a muito pregador, já dei trabalho. Eu falei, mas aquilo que estávamos falando não está bem aqui com o cheiro da palavra. Tudo que não provém da fé é pecado. Lá em Romanos 14, 23, tudo que não provém da fé é pecado. E o que é fé? Fé é o firme fundamento. Qual é o fundamento? A palavra. Então, tudo que não provém da palavra é pecado. Qual foi o grande exemplo de fé? Como foi que a fé começou? Abraão. Não. Como foi que a fé começou? O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Não é? Olha lá, o Espírito Santo. Quem falou a palavra, o verbo? Jesus. Quem foi que falou Jesus? Deus. E Deus disse, haja luz. E o Espírito Santo. E hoje como é que funciona? Quando a gente diz, a palavra de Deus diz isso e eu tenho, eu recebo. Aí o Espírito Santo que está ali, ó, incubando, vai e manifesta aquilo que Deus diz na sua palavra. Irmão, Deus só tem compromisso com aquilo que está na sua palavra. Aleluia. Depois vem Abraão. Imagina, Deus fala a Abraão em uma situação totalmente... Abraão já era velho. O nome dele era Abrão, não era Abraão. E Sara é Sarai. Deus disse, olha, agora teu nome muda. Por que muda? Porque eu tenho uma promessa para você, que você vai ser pai de muitos. Ué, Abraão tão velho, tão velho. E depois disso, o que é que acontece? Sara, você imagina que Abraão estava saindo para a terra de Canaã, e ele tinha muitos criados. Não era ele só. Existia um acampamento, existia praticamente uma cidade ali, andante. E o povo começou a estranhar. Meu senhor Abraão, vem cá. Oh, minha querida Sara. Ué, o que é que está acontecendo? Por que agora ele está se chamando Abraão? Ele está dizendo que ele é pai, que vai ser pai. Como é que pode um homem tão velho? Mas se Deus falou, ele cumpriu. E Abraão, me diga uma coisa, Abraão pediu algum sinal? Olha, se for realmente, Senhor, da tua vontade isso que tu falar, me dá um sinal. Abraão pediu algum sinal? Não, ele só creu. Ele creu firmemente, ele teve a certeza que aquilo que estava saindo da boca de Deus era verdade e pronto. E obedeceu. Sinal a gente só pede quando a gente não conhece a vontade de Deus. Digamos, não está escrito na palavra que minha sogra vai vir para Portugal, Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Não está escrito na palavra. Então ela precisa de um sinal. Onde não está escrito na palavra, digamos, o pastor Carlos falou domingo aqui sobre a cura com redenção. Não foi a cura, Deus pode curar se Ele quiser algum dia. Não. Ele falou sobre a redenção. Jesus levou sobre si os nossos pecados e também nossas enfermidades. Por que nós temos tanta dificuldade em entender isso? Porque quando você peca, você não diz assim, olha, realmente, né, estou pecando, é para pecar mesmo, né? Porque eu sou falho, né? Por que há um inconformismo? Quando a gente peca, por que há um inconformismo? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Nós não somos mais refém do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele nos libertou. E por que quando a gente fica enfermo, a gente não fica inconformado, a gente fica conformado? Porque na mesma cruz que Ele levou os nossos pecados, Ele também levou nossas enfermidades. O que é que vai trazer isso? A realidade. É a fé. É a certeza. Você vê que tudo aqui falou de fé, né? Minha sogra falou do milagre de fé que aconteceu na vida de Virgínia, porque ela creu, ela pediu a Deus e creu. E a irmã e todos aqui falaram disso, a irmã também.
Porque realmente a pessoa que é viciada em crack, só o milagre de Deus, só o milagre de Deus, entende? Então, fé é o que move o coração de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo. O que é que você está precisando? Diga aí. O que é que está precisando? Está precisando de quê? O que é que está precisando? Dinheiro? Todos nós estamos precisando de dinheiro. Precisamos experimentar mais a palavra de Deus, mais o conhecimento de Deus. A Bíblia promete a gente ser milionário e rico? Não. E por que tanta gente está pregando aí que você vai ser milionário? Para atrair as pessoas. Sabe que se você for milionário, muita gente deixa Jesus? Mas vale um pobre entrar no Por quê? Olha, irmão, eu fico com a palavra, tá bem? Alguém pode pregar o que quiser, eu fico com a palavra, eu confio lá na palavra. E Jesus foi milionário? Não. Ah, mas ele andava, os que falam isso, se fazia que Jesus andava de corpo, mas foi do lado. Eu também ando assim do lado. Se alguém quiser me dar um paletó de ouro, pode me doar que eu ando com ele, eu venho para a igreja com ele. Mas que eu comprei, não. Eu não dou. A Bíblia diz que nossas necessidades serão supridas segundo a sua riqueza em glória. A Bíblia fala que se ele dá comida aos passarinhos do céu, imagina nós que somos filhos. Comida, alimento. Ele supre a gente. Ele não deixa a gente passar necessidade. E se alguém tiver numa fase passando isso, pode ter certeza, quando ele recorre a Deus, Deus usa alguém. E Deus providencia. Eu ainda não vi uma pessoa que tenha fé na palavra de Deus ser decepcionada. Ainda não vi. Glória a Deus. Às vezes passa um período, né, como Abraão e tantos passaram. Você acha que as promessas que Deus fez na vida de Abraão se cumpriram de um dia para outro? Não. Ele enfrentou gigantes, teve guerras, o Ló se afastou dele. Não é? Teve tanta história. Até mesmo a Sara não acreditava na gravidez dela. Nem ela acreditou, deu um jeitinho ali com H. Não é? Teve muitas coisas. A mesma coisa é a nossa vida de fé. Porque, irmãos, nós somos chamados para viver por fé. O povo de Deus, o cristão, é um povo da fé do tipo de Deus. Porque o próprio homem, ele já tem fé natural. Pode ver, o cara olha para o monte, o Everest, e diz, eu vou subir isso aí. Eu sei que eu vou subir, eu acredito que vou subir. E sobe mesmo. Isso é a fé de Deus? Não. A fé do tipo de Deus é baseada na sua palavra. E lá em Romanos 12:3, veja só como Deus é bom. Diz que cada um de nós recebemos uma parte dessa fé. Ele repartiu conosco. Quando você nasce de novo, você já nasce com uma medida de fé. Quantos aqui tem pouca fé? Olha, se tem pouca fé, é responsabilidade nossa a fé aumentar. Porque a fé, ela é uma das promessas de Deus que é mensurável. Nem toda promessa de Deus. A justificação pela fé não é mensurável. Você é justificado e pronto, porque Jesus já realizou o sacrifício na cruz. Tem coisas que não é mensurável, que não cresce nem diminui. Mas a fé, ela é mensurável. Jesus quando os discípulos foram orar por uma pessoa que cura, e não conseguiram, Jesus olhou para eles, não deu uma justificativa, como muita gente faz. Olha, eu fui orar para fulano, mas sabe o que é? Também não é vontade de Deus, né? Às vezes a pessoa não, né? Não é isso que a Bíblia diz. E não foi isso que Jesus disse aos discípulos. Quando os discípulos chegaram lá, olha, a gente orou, não foi curado e tal, Jesus disse, homens de pouca fé. Então, o que foi que não fez? O que é que aconteceu? Que eles não conseguiram, aquelas pessoas não conseguiram receber a cura. Porque vocês não me imitaram. O que foi que houve? O que vocês não aprenderam quando eu citei em mim. Justo. O que foi que houve que levou aquela pessoa a não receber a cura? Foi o quê? Falta de fé. Então, a fé
fé, ela é nos dada uma medida, mas ela é mensurável. E como é que a gente faz para a fé crescer? Não. Olha, a fé vem de Deus, já nos dá uma medida. Como é que a gente faz para desenvolver? A Bíblia diz. Vamos ler? A Bíblia diz. Exercendo a fé. Vamos ver. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Como é que se faz para aumentar a fé? Ouvir a palavra de Deus. Mas não é ouvindo só por ouvir. Justo, exatamente. Ouvir a palavra, mas olha, a palavra tem que ser alimentada. Você já percebeu? Acontece isso comigo. Eu tenho mais fé para determinadas coisas do que para outras. Acontece com você? Acontece com os irmãos de ter fé para determinadas coisas e para outras não? Acontece, não é? O que a gente tem que fazer? Digamos, eu sou uma pessoa que tenho fé para necessidades supridas. Eu sou uma pessoa que tenho fé para isso, para aquilo, mas não tenho fé para cura. Sou vivo doente. O que é que eu tenho que fazer? Começar a meditar na palavra sobre aquele assunto. Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Começa. Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Jesus levou sobre si todas. A enfermidade foi redimida na cruz. E Jesus, e é da vontade de Deus que eu tenha saúde. Olha, irmão, é tão da vontade de Deus que a gente tenha saúde. Que o povo de Israel, que vivia no Antigo Testamento, que não tinha a graça ainda, que Jesus não tinha morrido na cruz ainda, Deus não deixou que eles tivessem enfermidade. Quando eles começaram a ter enfermidade, foi quando começaram a desobedecer a Deus. Então não era a vontade de Deus que ele tivesse enfermidade. Deus deu uma dieta para ele não adoecer. Não coma porco que faz mal, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Então você dizer que é dizer que é da vontade de Deus a pessoa viver em cima de uma cama enferma, não é. A minha primeira experiência de cura, eu estava saindo ao campo para evangelizar, em pleno 1h da tarde, com aquele paletó e aquela gravata, paletó quadriculado e aquela gravata, eu jogo 18 anos, imagina a situação. E um monte de gente atrás, que o povo assembleário do Brasil gosta de evangelizar. E a gente chegou na casa de uma irmã, ela com a cirurgia aberta, já desenganada pelos médicos. 2 pilhas de remédio, uma do lado e outra do lado da cabeceira dela. E eu cheguei para a irmã, comecei a conversar com ela e falar a palavra para ela. Olha, irmão, Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades. Ela falou, irmão, eu sei, mas alguém profetizou para mim, uma irmã profetizou para mim, que era da vontade dele que eu estivesse aqui. Eu digo, então a senhora está desobedecendo a vontade de Deus. Por que a senhora está sendo desobediente? Ela disse, como assim? Eu digo, olha, se é da vontade de Deus que a senhora fique doente, o que é que a senhora está fazendo tomando esse remédio todo? Meu Deus. Porque se está tomando remédio, está buscando a cura. Concorda? Aí ela teve um choque. Eu disse, olha, toda profecia, eu era muito ousado, eu era mais ousado quando era jovem que agora. Toda profecia que não é baseada na palavra é mentirosa. Eu não sei quem foi, pode ter sido até meu pastor que tinha profetizado para a senhora. Mas se foi ele vai ser enquadrado na palavra. Toda profecia que não provém ou que não está de acordo com a palavra é mentira. Se não tem base na palavra, esqueça. Irmãos, nós oramos para aquela mulher, ela creu, assim como quando Paulo foi orar como Paulo pregou lá em Listra e viu que o paralítico tinha fé para ser curado. Não era a fé de Paulo, não eram os dois em operação, mas ele tinha fé para ser curado, e Paulo disse, levanta, se o homem tem fé para ser curado, ele viu, ele percebeu espiritualmente, então levanta e anda, e o homem levantou e andou. Eu disse a ela, olha, em nome de, gritei na casa dela, sabe que a assembleana tem uma voz mais, gritei na casa dela, olha, em nome de Jesus, se levante dessa cama, e em nome de Jesus, essa cirurgia vai ser fechada, e pronto. Saindo dali, meus irmãos, fechou a cirurgia, naquele momento? Não.
E os irmãos disseram assim, os irmãos ainda queria duvidar, porque a gente tem uns jargões que é incredulidade. Olha, irmão, se for da vontade de Deus, stop! Se for da vontade de Deus, não. Já foi declarada aqui a palavra e é da vontade de Deus, ela vai se levantar. Um mês depois, não foi da forma que a gente quer. Um mês depois, a irmã estava dando testemunho na igreja. Glória a Deus, aleluia. O exagero do ensino da fé tem um exagero. É que você acha que a sua fé na palavra, ela por si só vai realizar alguma coisa. Quem é que realiza? Deus. A fé, ela é nos dada, uma medida de fé, a gente vai desenvolver, vai praticando, ouvir a palavra, confessar com a boca, isso é a regra da fé. Medite sobre isso e decore isso. Que a gente tem que decorar muito na nossa mente para descer para o coração. Quanto mais a palavra estiver inserida na nossa mente, mais ela tem a facilidade de descer para o espírito, para o coração. E descendo para o coração, tchau e um abraço. Vai ter que se realizar. Ouvir a palavra pode ser na pregação, pode ser em casa, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver escutando a palavra, não importa. Escuto muita palavra no trabalho no YouTube. Não todo mundo, só aqueles que pregam a palavra. Quem não prega, eu até cancelo. Escutar, crer com o coração, confessar com a boca, e tem outra coisa que o pastor falou aqui. Agir de acordo com o que creu. É feito Abraão. Abraão, quando Deus disse a ele que o nome dele estava mudado e ele ia ser pai de uma grande nação, para ser pai de uma grande nação, tem que ser pai, pelo menos, começado por um, não é? Ele começou a se chamar de Abraão. Ele não deixou para depois. Ele creu, com certeza. Entende? Então a fé é convicção. Só que quando você tem convicção, você começa a agir de conformidade com aquela convicção. Fora disso se chama assentimento mental. O que é assentimento mental? É aquilo que a gente diz assim, não, eu creio. E não crê coisa nenhuma. Sabe por quê? Quando vai ver a atitude não está de acordo com o que crê. Escutou a palavra só na mente, nossa mente escutou a palavra, escuta, aprende, como eu estou falando para vocês aqui, não é? Aprenda porque se tiver convicção, vai começar a agir de acordo com aquilo. Aleluia, glória a Deus. Um exemplo, Jesus prometeu ousadia e poder para a gente pregar aqui. Prometeu. O pastor Eliseu pode dizer, orar e dizer, Senhor, eu quero essa cidade aos pés de Jesus. Ele vai crer com o coração. E o que é que ele vai fazer? Evangelizar e começar a declarar. Oh, glória. Amém. Ele vai dizer, olha, as cadeiras, Oh, Jesus, daqui a pouco a gente vai ter que comprar mais cadeira. Daqui a pouco a gente vai ter que mudar o prédio. É a convicção, entende, irmão? É a convicção. Por isso que a gente tem que ter o fundamento. Qual é o fundamento? Não é que uma pessoa nos falou. Eu sou difícil receber profecia, sabe por quê? Eu vou dizer a você, os profetas têm medo de mim. Eles têm medo. Porque eu sempre falei a palavra. E eles sabem que eu estudo a palavra, ele estuda, e eu não conheço tudo, mas estudo. Então o profeta, que ele não é baseado na palavra, ele tem medo de me dar uma profecia. Porque se ele me der uma profecia, eu vou estar quando eu segura a mão dele. Opa! Espera! Eu não vou falar em línguas aqui, e talvez fale mais em língua do que você. Porque eu não falo em línguas ao público, a não ser que tenha interpretação. Vocês nunca vão me ver falando em línguas se não houver interpretação. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz, irmãos. Mas também não vamos exagerar, não vamos ser radical, porque muitas vezes a pessoa está falando em línguas e a interpretação está vindo na palavra.
Pela edificação Tá? de cada um. Mas depois não pegar aquilo que o irmão Moisés disse, aí tá ele e o pastor Gilmar falando em línguas, e olha, o Moisés falou, cadê a interpretação? Mas às vezes ele já está dando a interpretação, Edificando. falando a palavra, pregando. Então, não há muita regra com Deus, mas tem que tudo estar baseado na palavra. Isso. Aleluia. Quem é que faz? É Deus. Sabe por quê? Porque você vai ver tanta gente falando sobre fé. Olha, fé. E termina-se a gente obrigando Deus a fazer aquilo que a gente acha da forma que a gente quer. Diga, por exemplo, eu estou enfermo, está com enfermidade, certo? Só que minha fé é pequenininha, porque eu não desenvolvi. Cada vez que a gente vai praticando, a fé vai crescendo. Sabe por quê? Porque, digamos, pai, estou precisando de 10 euros, não tenho dinheiro, estou precisando comprar ali um quilo de arroz ou alguma coisa, não tenho dinheiro. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor falou que suprirá cada uma de nossas necessidades, Pai. Eu estou precisando. E quando vê o irmão liga para você, e aí, meu irmão, tudo bem? Está precisando de dinheiro? Já aconteceu isso comigo? Sim, também. Eu estou. Quanto? 10. Ah, vou transferir agora. Olha que bênção. Sentido. Ainda conto testemunha a ele. Olha, estava orando aí. Tu fosses usado por Deus. Aquilo ali vai o quê? Olha, o próprio espírito da gente também vai dizer, olha, funciona. Olha que ter fé em Deus funciona. Aí depois vai ser quanto? 100, 200. Você vai precisar de mais, né? Aí depois vai precisar de 1.000 para comprar um carrinho, 2.000. Olha, um carrinho melhor assim, 3.000. Mas é isso, irmão. A fé vai... Às vezes você tem uma fé pequena e ficou enfermo. O que acontece? Não tem fé suficiente, porque não exercitou para botar a mão na enfermidade aqui e ali. E todos nós podemos fazer isso, todos nós. Aleluia. Se quiser chamar os presbíteros, é bíblico. Os líderes da igreja para ungir com óleo, a Bíblia fala sobre isso. E bota a mão ali, né? Em nome de Jesus. Por quê? Os sinais seguirão aqueles que creem. Glória. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão, ou talvez ficarão curados. Ficarão curados, mas isso depende da fé, entende? Você dizer, só por dizer, é assentimento mental. Não é ruim não, vá treinando. Olha, muita gente que eu orei não foi curada. Eu fiquei até um pouquinho decepcionado. E eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Meu Deus. Tal. Aí eu ia para a palavra. Aí, em vez de me justificar, como é se justificar? Procurar alguma coisa para dizer que ali não é para os nossos dias de hoje. Não. Olha, vai procurar livro. Quando a carne da gente quer achar argumento, ele procura os livros. Algum incrédulo que escreveu sobre aquilo. Pode ver, sempre quando a gente não quer ser dizimista, a gente vai procurar algum incrédulo no YouTube falando quanto dízimo. Dízimo é um princípio de Deus antes da lei. E é para ser entregue por fé. Olha falando sobre fé. Por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vai entregar por obrigação, porque o migrador, o cortador, ai meu Deus, se eu me entregar, nem as panelas da minha casa vai sobrar. Aí você não está fazendo nada. Está dando, tá. O homem está enricando lá, comprando jatinho. Entende? E essa manipulação que diz dê dízimo, mas não olhe para quem, o que é que está se fazendo. Isso é mentira do diabo. Não tem base bíblica nisso. A gente dá dízimo, entrega ao Senhor, sabendo que aquele homem que a gente está entregando, aquela igreja é de Deus. Eu entrego meu dízimo aqui com toda certeza, sem problema nenhum. Eu sei que é uma igreja missionária, o pastor, o bispo, tudo está voltado à obra missionária. Se fosse um clube, eu já não entregava. Eu ia procurar outro lugar para entregar. Se fosse um clube que só viesse para cá, só para cantar, louvar e depois ir embora, irmão, que sentido faz isso? A gente como cristão. A gente tem que vir para cá, adorar papai, se fortalecer para pregar o evangelho. Glória a Deus. Entende? Então a fé é isso. A fé em Deus. Mas quem faz é Deus. Irmãos, eu quero desenvolver minha fé para ficar rico. Será que se você ficar rico, você não vai abandonar o evangelho?
Ah. Será que é da vontade de Deus? Algumas pessoas Deus escolhe, irmão, para ser rico. Pode ter certeza. José, exemplos. Porque tem condição, é preparado por Deus para ter dinheiro. Eu não sei se eu tivesse muito dinheiro, como é que seria. Então, Deus só me dá aquilo que eu aguento. Eu posso ter fé, passar o ano todo de joelhos citando a palavra. Mas se não é com o meu bem, Deus não vai fazer. Como eu estava falando só pequena fé sobre enfermidade, para não perder o raciocínio. Muitas vezes, tem pessoas que têm pouca fé e acredita que se for na cirurgia, Deus vai usar o médico. Já vi vários testemunhos sobre isso. Deus vai usar o médico, e o médico de uma forma sobrenatural. Até ele mesmo, já vi testemunho de pessoas que dizem: olha, o médico disse que nem soube como fez aquilo. Estava tão difícil, mas ele nem soube, mas ele fez. Por quê? Porque aquela pequena fé, que acreditou em Deus, estava acreditando que se ele fizesse uma cirurgia, ele ia ficar curado. Entende? Depois, possa ser até que ele tenha outra enfermidade e nem vá para a cirurgia. Ele já seja curado. Existe a cura através dos dons, né? E lá em Coríntios diz que há dons no plural, dons de curar, porque há dons para uma determinada enfermidade, há dons para outras, mais para outras, não é? Quando não há um dom em operação, é a nossa fé ou a fé de quem está recebendo. Entende? Se não ficou curado ali instantaneamente, pode ser gradativamente, ou vai ser um médico que vai operar, mas Deus vai agir. Sabe por quê? Porque Deus, irmão, Deus, ele está compromissado com sua palavra. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Tenhamos fé. Vamos meditar mais na palavra. Vou deixar aqui para o pastor Eliseu para orar. Tá bem? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Coloque sobre os teus pés. Sim, vamos. Glória a Deus. Reforçando o que o pastor Moisés falou sobre fé. Eu trabalhava e eu não tinha carro. E um dia eu falei com o Senhor que eu precisava de um carrinho. E eu devia ter pedido até mais, porque Deus é galardoador, ainda muito mais do que a gente pode pensar. Mas aí eu pedi: Senhor, eu queria um carro. Eu preciso. Mas eu não fui buscar o carro. Veio uma pessoa do banco oferecer, eu não gosto de dívida, eu não gosto de coisa, mas eu fiz. Veio me oferecer para comprar um carrinho. Aí eu tinha dito para Jesus: eu queria tanto carro. Agora Jesus, para não perder dinheiro, assim, não desvalorizar muito, né, para quando eu precisar vender, eu queria um carro de 4 portas, porque de 2 já está fora de linha. Aí eu, mas assim, ó Jesus, tudo bem, mas o que o Senhor me deu eu quero. E eu gosto muito da cor verde. Eu disse tudo o que eu queria, como eu queria. E disse: agora uma coisa eu lhe peço, como eu vou receber esse carro, eu queria que a placa do carro fosse, para não pagar logo o IPVA, fosse lá para o fim do ano. Olha, está lista. O rapaz foi lá, me ofereceu um Fiat de 4 portas verde, com a placa 8 lá no final do ano. Aleluia. Foi igual Noé. E eu não sabia que isso é fé. Hoje eu sei. Aleluia. Né? Mas aí eu estou dizendo. Aplauda ao Senhor. Testemunhos poderosos. Pastor Gilmar está ativando a fé.